criança linda, maravilhosa, mas os pais também são bonitos, né? Muito bem. Certamente, aderindo à palavra do Senhor, né? Apesar de ter muitos que acreditam que não há necessidade de batizar a criança, que a criança não tem consciência do ato que está sendo realizado, mas a primeira coisa que nós temos que entender é que o batismo infantil é algo bíblico. O batismo que recebeu uma nova roupagem no Novo Testamento, mas se nos transportarmos agora para o Antigo Testamento, nós teremos que o Senhor Deus ordenando ao seu servo Abraão a circuncidar todo macho no 8º dia, né? Para que ele pudesse fazer parte da aliança do Senhor. O batismo faz com que a criança possa participar das alianças, né? De uma das alianças do Senhor. E certamente os dois, tanto Jonas quanto Deus, tem mais de 8 dias de batismo. Alguns anos atrás, nós aprendemos algo que foi muito importante. Eu valorizei mais ainda a pessoa do Senhor, do nosso Deus, a sua sabedoria, a sua onisciência, né? E é interessante que ele chegou ao Senhor que a criança só podia ser circuncidada no 8º dia. E os mais velhos aqui devem saber de uma doença, né? Que é chamada de mal de 7 dias, né? Já ouviu falar, já? Mal de 7 dias é justamente qualquer corte, qualquer ferimento que a criança possa receber antes do 7º dia, ela tem a tendência natural para morrer. Sabe por quê? Porque os anticorpos que é formado no organismo, que serve exatamente para estancar o sangue, só começam a surgir após o 8º dia. É interessante, né? Deus mandou que a carne do crepúsculo pudesse ser cortada em sinal da aliança no 8º dia. Então não havia problema de haver hemorragia e nenhuma criança podia morrer com esse mal, porque já estava protegido pelo Senhor. E os cientistas, né, só descobriram muitos anos para frente. Mas o batismo é o bíblico. Nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos muitas famílias sendo batizadas completas, desde o maior até o menor. Batismo é uma ordenança do Senhor. O Senhor Jesus falou isso por todo mundo, pegar a fronteira toda a criatura, para aquele que Cristo batizado para a salvação daquele que não crê, já está condenado. Só que, como a criança, tanto Jonas quanto Silas, não têm capacidade de ler, toda a responsabilidade recai sobre os seus pais, no caso, sobre as vossas cabeças, vossos ombros. Eu vou esperar para um pouquinho lá, para demorar para voltar. Mas ainda vai passar o mundo, tá? Tá bom? Então, nós podemos ver, queridos, que é uma responsabilidade religiosa sobre os pais. Porque os filhos, eles não têm consciência, na verdade, não têm consciência do ato que será realizado, nem na inocência. O Jonas está querendo colocar o dedo na boca, né? Não está dizendo que daqui a alguns minutos a cabecinha vai estar sendo olhada, né? Mas toda a responsabilidade recai sobre os ombros dos pais. Nós queremos trazer à memória dos pais aqui presentes que já trouxeram os filhos ao batismo, que é uma grandiosa responsabilidade sobre os nossos ombros. Porque se vocês, queridos papai e mamãe, se vocês não cumprirem com a sua parte do acordo, o Senhor também vai cumprir com a dele. A palavra do Senhor, nosso Deus, nos diz claramente: ensina a criança, por favor. Muito bem, nós sabemos muito bem esse versículo, não é? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for
Vocês, papai, vocês acreditam que a palavra do Senhor é a única regra de fé e prática, e que nela nós temos todo o subsídio, toda a instrução, toda a orientação necessária para que vocês possam criar filhos sobre a liderança, sobre o temor, sobre o respeito à palavra e à própria pessoa do Senhor? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que a palavra do Senhor ela é verdadeira? Acreditam? Vocês acreditam que a palavra é verdadeira? Vocês acreditam que tudo que está na palavra do Senhor pode certamente acontecer sobre as nossas vidas e também, ou não, sobre a vida dos nossos filhos, quer para o bem, quer para o mal? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que este ato que vocês estão trazendo aos seus filhos para que eles possam participar é algo dirigido totalmente pelo Senhor, registrado na sua palavra? Vocês prometem diante de Deus e toda a igreja que vão ensinar as crianças no caminho do Senhor? Prometem? Vocês prometem que vão ensinar essas crianças a temerem ao Senhor? Prometem? Vocês prometem ter exemplo de vida para as crianças, para que não possam servir de empecilho, de motivo para que elas mais assim possam sair da igreja? Sim. Vocês prometem que vão orar pelos seus filhos? Prometem? E vão orar com os seus filhos? Prometem? E vão ensinar a palavra do Senhor, como diz lá em Deuteronômio, inculcar, colocar na mente para que possa ficar gravada toda a palavra do Senhor? Prometem? Muita coisa. A responsabilidade é muito grande. Nós devemos orar nesse instante, queridos. Eu quero convidar todos os amados a colocar em pé. Nós devemos orar o nosso Deus, o Deus da família, o Deus que criou o homem, a mulher, e ordenou para que pudesse crescer, multiplicar, povoar a terra e solidificar. O Senhor certamente é o Deus do regresso do Rio, da América, do Crescimento da Reisa, da irmã Maurício. O Senhor é o nosso Deus. Nós somos o teu povo. A tua palavra nos diz, ó Deus, que os filhos são herança. Nós não temos dúvida, ó Deus, que essas crianças são filhos da tua promessa. Por isso nós queremos implorar as tuas mais ricas bênçãos sobre elas neste instante, sobre as decisões, as possíveis, para que o Senhor abençoe poderosamente, que a graça, a misericórdia, o favor, a saúde do Senhor possa ser sobre eles, que eles possam aprender a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que possam crescer dentro de ti, ó Deus, e também dentro de nós, em nome do Senhor. Mas abençoa Deus e teus pais, para que sirvam de exemplo de vida, para que possam ensinar o Senhor e a tua palavra, para que possam ensinar a viver ao Senhor, a respeitar, a honrar, a viver a palavra do Senhor. Ó Deus, abençoe, dá sabedoria, por amor do teu nome. Tua palavra nos diz que a verdade edifica a casa. Ó Deus, concede a graça da inocência, da inobediência sábia do Senhor, para que as casas, as tuas casas sejam edificadas por ti, e consequentemente todas as vidas. Ó Deus, nós te agradecemos por esse momento, imploramos as tuas mais ricas bênçãos, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor, em nome de Deus, nós dizemos amém. Vou colocar, foi uma palavra para representar esse momento, seria compromisso. É um compromisso que os irmãos estão assumindo com Deus, de que o Senhor ele será o Deus dos seus filhos. É um compromisso que vocês também estão assumindo diante do Senhor.
muita ou se pouca, se fria ou se quente, ou se morna, mas a água representa, na palavra do Senhor, o próprio Espírito do Senhor. Espírito que é o Espírito, e que sela realmente toda a aliança no Senhor. E a água será derramada sobre a cabeça de Jonas, sobre a cabeça de Silas, como cumprimento da promessa. Senhor nosso Deus, nós queremos louvar nesse momento. Queremos morar as mais ricas bênçãos sobre essa igreja. Que o Senhor, meu Deus, possa estar confirmando esse sacramento, não para a nossa glória, mas para a honra e glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa e toma toda a sua família, para que ele possa, Deus, continuar com bênçãos e existência, em nome e por amor do Senhor Jesus. E ele mesmo possa dar inúmeras alegrias aos seus pais. Assim nós nos oramos e te agradecemos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, na tua palavra nós podemos encontrar, Deus, que essa promessa é para vós, vossos filhos e para todos quantos o Senhor chamar. Ó Deus, bendito seja o teu nome, porque promessa do Senhor. E nós queremos implorar a tua graça, a tua bênção, o teu favor, a tua misericórdia sobre essa vida, para que tudo, ó Deus, ele possa ser abençoado e direcionado pelo Senhor, em nome do coração do Senhor. Amém. Peço amados que se coloquem de pé, nós vamos fazer uma reflexão, não iremos nos prender ao tema, às discussões, mas iremos nos prender na palavra. Entendemos que é o que importa. Muito eu. Nós iremos fazer a leitura a partir do verso 15 do capítulo 1 até o versículo 10 do capítulo 2. Assim nos diz a palavra do Senhor. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifrá e a outra Coar, dizendo: quando servir de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como Deus ordenara ao rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeram isso e deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que eles cheguem à parteira já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem a parteira, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó
queremos te agradecer por cada ato de culto que já temos a graça de participar. Entendemos que a tua palavra é um singular na vida de cada um dos teus filhos. Entendemos e compreendemos, ó Deus, que se o Senhor não estiver aqui em nossas vidas, nada de bom acontecerá. Por isso, imploramos a tua graça, o teu favor, a ação do teu Santo Espírito sobre nós, para que Ele, Deus, possa nos ensinar, possa abrir os nossos olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos compreensão da tua palavra nessa noite, é o que nós imploramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos duas coisas, dois acontecimentos. Primeiro, a questão das parteiras que desobedeceram a Faraó, e também uma rápida narrativa do nascimento, do livramento e da educação de Moisés. Algo que chama a nossa atenção, queridos e amados irmãos, é o contexto da história. O povo do Senhor havia descido para o Egito no período de José, quando Deus levou José até o Egito, e ele cresceu, tornou-se um homem muito poderoso lá no Egito, e quando em todos os outros lugares estava havendo nova seca e não estava havendo alimento, tanto é que a família de José também passou grandes privações. O Senhor havia colocado José no Egito para que ele pudesse se desenvolver, para que o Egito também pudesse ter muita manutenção, muito alimento, para que viesse a socorrer todas as outras comunidades que estavam ao redor. Só que a família de José desceu para o Egito. Faraó aceitou que a família de José ficasse no Egito. Recebeu um pedaço de terra, um local para cultivar, para cuidar do gado. Só que aquela pequena família começou a crescer, começou a desenvolver, ao ponto do rei do Egito ficar muito preocupado. E alguns começaram a pressionar: olha, o povo está crescendo, está ficando maior do que nós. E já se torna um grandioso perigo para a nossa vida. Diz isso Faraó, que querendo agir, como ele sempre tentou agir de maneira bíblica, de maneira malévola, ordenou para que todos os filhos que nascessem fossem mortos. É verdadeiro que ele está ouvindo. Se você estivesse naquele contexto, Jonas Lopes, Silas. Só que as parteiras não obedeceram a Faraó, mas demonstrando que em meio ao Senhor, elas deixaram que as hebreias pudessem crescer. Faraó ficou curioso: por que você deixou que isso viesse a acontecer? Elas falaram: é que as hebreias são mais vigorosas, são mais fortes, e quando a gente chega para poder ajudar no parto, a criança já nasceu. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender, queridos e amados irmãos, é que a palavra nos mostra lá no livro dos Atos dos Apóstolos que importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós temos que respeitar toda e qualquer autoridade, porque toda autoridade é constituída pelo Senhor. Mas temos que obedecer às autoridades até o ponto que elas estejam pautadas nas palavras que saírem da Bíblia. Nós temos a autorização do Senhor para desobedecermos, seja qual for a autoridade, eclesiástica ou não. O que nós podemos ver também nesse texto é que aquelas parteiras que obedeceram e demonstraram que primeiro ao Senhor, elas foram abençoadas pelo Senhor. A palavra nos diz que, porque as parteiras primeiro a Deus lhes constituiu família. Estamos nesse número 21. Uma das maiores bênçãos que podia acontecer com qualquer pessoa naquele contexto era participar da sua família. Sabe por quê? Porque desde o início de todas as coisas, família sempre foi bênção de Deus. E é assim que está na palavra do Senhor. A família é bênção.
décima praga, deve passar sangue pelos lugares da porta, para que quando o anjo da morte passar e ver o sangue, ele não vai entrar naquela casa. Em outras palavras, Deus continuou se preocupando com a família. O Senhor Jesus, quando estava pregando para a religiosa multidão, alguns chegaram e falaram: Jesus, aí lá fora está a tua mãe e teus irmãos querendo falar contigo. O que foi que ele falou? Exatamente, ele também demonstrou uma preocupação com a família. E a preocupação foi tanta que quando ele fora colocado naquela cruz, ele chegou antes de morrer, chegou para o seu discípulo amado João e disse: olha, João, aí está a tua mãe, dizendo da mãe dele. Em outras palavras, tome conta dela. Amados, nós não podemos perder isso de vista. O Senhor se preocupa com a família. Você pode dizer isso? O Senhor, mais uma vez, o Senhor se preocupa com a família. Só que o problema é que enquanto o Senhor se preocupa, muitos de nós não têm tido a mesma preocupação. E é por isso que mesmo dentro de muitas igrejas nós encontramos muitas famílias despachadas. Por não se preocuparem, por valorizarem mais outras coisas, valorizarem mais o trabalho, valorizarem mais o tempo, valorizarem isso, aquilo, e os filhos, e o esposo, e a esposa, segundo, quarto, quinto plano. Deus se preocupa contigo, Deus se preocupa com a família. Só que Faraó foi mais além. A maldade dele não teve fim. Ele chegou e falou: agora é uma ordem. Ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançarei no Nilo, e todas as filhas deixarei em Deus. Mais uma vez, a Bíblia do Nilo, Pedro Almeida, tivesse no contexto, se Silas e Jonas não soubessem nadar, eu morri. Mas nós queremos ver outra verdade aqui na vida de Moisés. Fez com que uma criança pudesse ser salva, resgatada. Deus concedeu a bênção a criança de viver. Então, a primeira coisa que nós podemos ver aqui é que Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Você está acreditando nisso? Amém? Deus tinha um propósito na vida de Moisés, senão ele não tinha deixado Moisés viver. Todas as crianças estavam morrendo, estavam sendo lançadas no Nilo. Mas Deus tinha um propósito na vida de Moisés. De maneira diferente, nós acreditamos nisso, querido pastor Danilo, presbítero Almeida. Deus tinha um propósito na vida de Jonas e na vida dos Silas. Porque senão eles não estariam vivos. Se formos olhar e olharmos claramente a realidade do nosso país, nós iremos contemplar um grandioso, assustador número de abortos. Não é verdade? Crianças morrendo com fome, dando vidas mal alimentadas, sem receber a assistência do governo. Estive ontem mesmo, problemas nas prefeituras. Tem nenhuma crítica aqui, eu não conheço, eu quero deixar isso claro. Mas eu estive vendo ontem no jornal, eu fiquei pouco diante daquela notícia,
tão fácil que as adolescentes dos nossos dias estão aí, ó. Jovem, adolescente com 13 anos, já com 3 filhos. Isso é um absurdo. É um absurdo, sem nenhuma estrutura, criança com 9 anos. Já com criança, já com um outro filho, nós tivemos em um seminário lá em Porto Vale, ano passado, e uma jovem, nova, pequenininha, que havia engravidado, chegava e perguntava para ela: o que você vai fazer agora? Ela: olha, eu vou continuar brincando de boneca, só que agora com a boneca real. E ele deixava de brincar com a boneca para brincar com o filho. Ter filho é fácil, é muito fácil, né? Vocês muito digam. Parece lugar e jogo, né? aquela expectativa do nascimento, as dores, mas de uma forma geral é fácil. Criar é difícil. E nós podemos ver nesse texto, queridos papais, que para podermos criar os nossos filhos, nós temos que ter sabedoria. Vamos pensar no que aconteceu com a mãe Moisés. Ela teve um filho, não teve? E inúmeras outras mulheres também tiveram filhos. O que foi que aconteceu com os filhos das inúmeras outras mulheres? Foram lançados no Nilo. O filho dela foi lançado? Não. Primeira coisa, eu não vou deixar que isso aconteça com meu filho. Eu vou esconder. Ela chegou a esconder 3 vezes. Quando não pode mais esconder, ela chegou e pensou: olha, eu tenho que fazer uma coisa para salvar a vida do meu filho. O que ela fez? Pegou uma cesta, junto, calafetou, defumou, colocou a criança dentro e soltou na parte de cima do rio. Por que ela soltou na parte de cima do rio? Porque ela sabia que a filha de Faraó tinha costume de tomar banho na parte de baixo. Se ela quisesse matar o filho, ela não precisava defumar nem conseguir fazer nada. Ela só tinha que entregar para o povo. Mas ela agiu com sabedoria e com amor. E o seco veio, e a filha de Faraó viu o seco. A irmã de Moisés botou a mente e ficou olhando. Quando ela pegou e abriu, disse logo: isso é filho de uma velha. A irmã de Moisés pegou pertinho: você quer que eu chame a mulher para tomar conta? Quero. Chamou quem? A própria mãe. Se as outras tivessem pelo menos pensado em uma coisa semelhante, nós temos que entender, queridos pais, há uma necessidade de termos sabedoria, de agirmos com sabedoria. E quem tiver sabedoria, o que é que tem que fazer? E o que é que Deus faz? Deus dá. Mas se você não tiver pedir a Deus, procure entender ao Senhor. Porque o temor do Senhor é o Senhor o princípio da sabedoria. A mãe agiu com muita sabedoria, com muita sensatez, com muita, com muita inteligência. E o que nós temos olhado no nosso dia são mães tolas. Mães que não usam sabedoria para com o filho. Mães que o filho está querendo uma coisa, ela tome. Mãe, eu quero outra coisa. Tome. E não tem sabedoria alguma. Eu já vi filhos de braço batendo no rosto da mãe. Minha mãe: para com isso, menino. Mas esse menino é assim. Cuidado, se começar a bater quando pequeno, quando crescer, aí que vocês vão ver o que vai acontecer. Por falta de sabedoria de muitos filhos da televisão, fora das igrejas. Porque os pais não têm usado de sabedoria. A mãe usou sabedoria. Ela viu que não é. Eu fui pela vez, eu não falei, vocês devem usar sabedoria. Peçam a Deus, usem de sabedoria. Que usando de sabedoria vocês irão salvar os vossos filhos. Amém?
desse texto é que a mãe de Moisés tinha um compromisso com o Senhor. Como é demonstrado isso, querido? Em que é demonstrado? Ela recebeu a criança para poder cuidar. E ainda recebeu o salário, né? Da pessoa que haveria ser paga para criar o próprio filho. Coisa boa, até quem queria uma coisa dessa? Até quem queria. Né? Receber dinheiro para cuidar do próprio filho. Mas a verdade é que muitos pais não estão cuidando de maneira agradável, de maneira saudável. E ao invés de ajudar, estão estragando os próprios filhos. Mas a mãe de Moisés demonstrou compromisso com o Senhor. Sabe por quê? Porque levou o menino para casa, instruiu, orientou. Versículo 10 diz: quando o menino se tornou grande, foi para frente. Levou para a filha de Faraó, da qual ele passou a ter filho. Eu quero que você pare um momento para pensar nisso que aconteceu aqui. A mãe de Moisés, no início, ela deu todo o ensinamento àquela criança, ao seu filho. Ele cresceu, foi levado até a casa da filha de Faraó. A mãe de Moisés cumpriu com o voto que ele fez. Moisés passou a ser filho da filha de Faraó. Só que com um pequeno detalhe. O ensinamento que ele recebeu principalmente foi um ensinamento consistente. Do Egito, ele aprendeu toda a ciência do Egito. Aprendeu tudo que poderia servir melhor. E toda a melhor ciência da época estava no Egito. Ele foi induzido a ser e a adorar a Deus. Mas ele fez isso? Por que não? Bem? Porque ele foi ensinado. Nós já falamos uma referência na palavra de Deus, que vocês conhecem muito bem. Ensina a criança no caminho em que deve seguir, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A mãe de Moisés dedicou a vida para ensinar o bom caminho ao seu filho. Ele chegou do Egito, recebeu todas as influências negativas que qualquer criança poderia receber, mas ele não se afastou do Senhor, porque aquilo que é ensinado, aquilo fica marcado no coração. É promessa do Senhor, e se é promessa, há de se cumprir. E se eu e vocês ensinarmos e levarmos os nossos filhos no bom caminho, eles vão crescer como Moisés cresceu, mas não vão se desviar. Moisés perdeu o Senhor e foi constituído o grande libertador do povo do céu. Sabe por quê? Porque aprendeu a temer a Deus dentro de casa. Muitos pais querem que os filhos aprendam sobre Bíblia, sobre Deus, somente na igreja. E quando chegam dentro de casa, metem o dedão lá, ou se não apertam no controle remoto, e deixam com aquele quadradinho lá, começam a ensinar a criança. Música, e dança, e outras coisas mais, e vai criando no subconsciente, e vai mudando o coração, e a criança começa a dizer: mãe, eu não quero ir mais para a igreja. Deixa eu ir um pouquinho, estou cansado. E ela me diz: até foi eu vou deixar você dormir mais um pouquinho. Quando chega no outro dia, mãe, deixa eu dormir mais um pouquinho, eu quero assistir o programa, mas passa o programa logo. A mãe está certa somente hoje. Somente hoje, e depois, pastor, o que eu faço? Meu filho não tem na igreja. Meu filho está fazendo isso, está fazendo aquilo. Quanto tempo se dedicou a ensinar a criança? Quanto tempo passou orando pela criança?
mas não façam o que eu faço. Infelizmente, muitos pais evangélicos estão usando esse ditado para as suas vidas. Tem um filho e diz: meu filho, faça o que eu estou mandando e não o que eu estou fazendo. Isso é algo desastroso na vida da criança. A criança quer aprender, mas quer aprender através do exemplo. Ela quer aprender a orar, mas quer aprender olhando o pai orando. Ela quer aprender a ler a palavra, mas quer aprender vendo o pai lendo. Ela quer aprender a pedir ao Senhor, mas quer contemplar os seus pais pedindo ao Senhor. Só que quando ela vê outras coisas diferentes, vocês acham que ela vai para o caminho do Senhor? Com muita dificuldade. Só Deus nos infinita misericórdia. Mas eu quero dizer para vocês que nem tudo está perdido. Porque Deus transforma a mente e transforma o coração. Amém? Então preocupe-se com os seus filhos. Não deixe que eles morram. Não deixe que outras pessoas sejam usadas para que os nossos filhos venham a morrer. Não no sentido literal, mas no sentido espiritual. Morte é distanciamento de Deus. Se os vossos filhos estão se afastando do Senhor, eu quero dizer que eles estão errados. Tem sabedoria. Tenham ao Senhor e obedecem a vontade do Senhor. Se vocês querem filhos alegres, filhos que darão alegria, filhos que honrarão e que servirão de proteção para as vossas vidas, filhos que serão bênçãos e não maldições, filhos que serão usados para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe cada família que é representada. Que Deus abençoe de maneira especial a vida do nosso querido pastor Edildo, de família, ele já Almeida. Vamos orar, fechando os olhos. Nós queremos que vocês possam orar nesse instante, possam se ir diante do Senhor. Peço a Deus para que, se porventura você tiver ainda algum filho que está distante, peça ao Senhor para fazer de volta, para livrá-lo da morte, porque Deus já disse, Deus livra a alma da morte. Faça isso, peça ao Senhor. Clame ao Senhor. Nós estaremos orando também por você. Senhor bendito, nós queremos te dizer muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos concede a graça de participarmos de nossa família, a família do Senhor. E temos o Senhor como nosso Pai, e de sermos seus filhos. Mas queremos chegar a dizer também, ó Deus, porque singularmente o Senhor nos concede o privilégio de participar de famílias aqui nessa terra. E nós queremos nesse instante colocar cada família aqui representada dentro do Senhor. Implorar as mais ricas bênçãos. A ação do Teu Santo Espírito, fortalecendo, revigorando, dando sabedoria a cada pessoa que necessita, para que venha agir de maneira diferente, para a libertação, para a salvação dos seus filhos. Que o Senhor possa colocar no coração de cada pessoa o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Que o Senhor possa despertar o teu povo, para que possa seguir e obedecer ao Senhor. E a tua palavra, que nos diz que temos que ensinar a criança no teu caminho, para que desfrutamos da promessa do Senhor. E não vemos em momento algum nossos filhos distantes de ti. Mas que contemplarmos sempre os nossos filhos glorificando sempre o teu nome, firmes no teu caminho. Ó Senhor, concede a graça a cada família que é apresentada. Concede essa bênção em nome do Senhor Jesus. Todos nós precisamos, ó Deus, pastor Edildo, Lécia, Almeida, Almirene e seus filhos, que o Senhor possa estar abençoando com toda a sua vida. Que a graça do Senhor possa ser derramada sobre eles e sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, nós queremos
essas ou nós experiências também. Então, muitas responsabilidades que Deus nos dá graça. Então, que Deus nos abençoe eternamente. Obrigado por tudo e nesse momento encerramos o culto. Vamos encerrar o culto hoje com a oração do Pai Nosso, todos juntos. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oi. Espera aí que tá vindo normal aqui. Enquanto a gente botar 24 horas, ficou uma briga, né?